Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma semana de postagem de vídeos. Essa semana de avaliação. Hoje, então, segunda-feira, 28/9/2020. E nós vamos, então, começar com História, que hoje é a nossa primeira avaliação. Na live sábado eu corrigi as atividades. Então, agora eu vou fazer uma breve revisão, porque é apenas um capítulo para estudar, então ficou muito tranquilo, né? Então, eu vou fazer uma revisãozinha aqui agora do capítulo 5, para que vocês possam também assistir antes de fazer a prova, quem quiser, tá bom? Então, vamos lá. O capítulo 5, ele vai falar sobre África, o berço da humanidade. E a gente viu aí ao longo do capítulo que é correto a gente falar que ela é o berço da humanidade, sim. Por quê? Porque graças aos vestígios arqueológicos encontrados no continente africano, né, que lá foram encontrados os primeiros vestígios dos humanos. Então, é correto a gente dizer que a África é, sim, o berço da humanidade, tá? O que a gente vê lá na página 4? O surgimento da humanidade, África, lugar de nascimento. Por quê? Porque durante anos, a história da humanidade, os cientistas, os arqueólogos, os historiadores, tentaram desvendar o mistério de onde teriam surgido os primeiros seres humanos. E nós sabemos atualmente que surgiram no continente africano. E isso só foi possível afirmar, né, chegar a essa conclusão, graças às descobertas arqueológicas. Na página 5 fala pra gente das rotas de migração, né? Que as rotas de ocupação da terra foram mapeadas a partir de vários vestígios encontrados ao longo do caminho. Existem várias partes do mundo, diversos sítios arqueológicos e museus para registrar e preservar a história da humanidade, onde é possível acompanhar os avanços nas descobertas, tá? Então, os primeiros vestígios foram descobertos no continente africano e de lá eles foram migrando para outros continentes, tá? Foram povoando aí os outros continentes. Na página 6 e 7 vem falando um pouquinho pra gente da diversidade natural e cultural. Essas duas páginas em especial, elas vêm falando um pouquinho sobre as várias Áfricas que tem dentro do continente africano, né? A gente viu, informação importante, que a África ela é dividida em 54 países, né? E que, infelizmente, essa divisão, ela se deu a partir dos interesses dos europeus. Porém, ainda hoje, em pleno século XXI, ela permanece com essa divisão. A gente sabe que conflitos acontecem entre os povos, né, que são obrigados a dividir ali o mesmo território. Por quê? Porque eles têm culturas, eles têm tradições, eles têm diversidades, eles têm etnias muito diferentes uns dos outros, tá? Deixa claro aqui pra gente também que a África, ela é composta por centenas de etnias diferentes, cada uma com a sua própria cultura. Muitos desses povos são nômades ou seminômades e outros se tornaram sedentários. E aí vem explicando pra gente sobre os beduínos, que eles permaneceram nômades, tá? Até os dias atuais. E o Império do Mali, que foi um estado africano que se destacou entre os séculos 13 e 14. Os povos que compunham esse império foi conhecido como um dos principais centros comerciais e, sobretudo, intelectuais do mundo, chegando a ter cerca de 150 escolas que reuniam estudantes de várias partes do território africano, tá? Então, aqui falou um pouquinho pra gente, né, dessa cultura e de alguns povos. O continente africano também, ele possui diversas crenças religiosas, costumes, vestuário, que eu particularmente acho maravilhoso, aquelas roupas bem coloridas, né, aqueles turbantes maravilhosos que as mulheres usam, as festividades, a culinária e outras manifestações culturais fazem parte da história e do cotidiano do continente africano. A África também merece destaque pela pluralidade de sua vegetação, hidrografia, clima, fauna, entre outros aspectos naturais. Por exemplo, um dos maiores rios do mundo, o rio Nilo,
localiza-se nesse continente. Então, quando eu falei da página 5 e 6, eu já comecei falando que é impossível pensar nesse continente como se fosse uma coisa só, ou seja, como se ele fosse homogêneo. Não tem como eu falar o continente africano é homogêneo, é igual. Não é. Eu acabei de falar com vocês que existem vários povos diferentes, reunidos ali naqueles 54 países, cada um com a sua cultura, sua tradição, sua etnia, sua história, tá? Então, muitas Áfricas dentro de um só continente. Por trás do termo africano, que aparentemente parece referir-se ao mesmo povo, há bastante diversidade e muitas histórias. Por isso é importante pensar não em só uma, mas em várias Áfricas. Aí vem falando agora aqui na página 8 sobre a fortuna africana. Nós vimos que o continente africano ele é cheio de riquezas e que envolvem grandes civilizações e grandes histórias. Atenção para essa pergunta, por quê? Na prova eu disponibilizei para vocês um videozinho falando sobre os africanos, tá? Tá muito bonitinho de ver, é 6 minutinhos ali, 6 minutinhos e pouquinho, mas tá uma gracinha, fala um pouco da história dos africanos, da chegada deles aqui, e fala um pouco também dessa parte do continente africano que a gente está estudando, tá? Então, foi nesse continente que se formou o Egito Antigo, uma grande civilização que nasceu ao redor do Rio Nilo e aos poucos foi se organizando para manter o domínio sobre a região. Falamos aqui também que a sociedade ela tinha um modelo hierarquizado, ou seja, existiam pessoas mais importantes e menos importantes, de acordo com a função que elas exerciam. E a função mais alta ali, né, a função mais importante, era exercida por um rei ou por um imperador, que recebeu o título de faraó, tá? Os faraós do Egito tinham tanto poder que eram considerados deuses, tá? Em sua homenagem eram construídos monumentos gigantescos como as pirâmides, que serviam de câmaras mortuárias, que eram túmulos, né? Para onde seriam levados os seus corpos mumificados. Aqui também fala um pouquinho, além das riquezas da antiguidade, outros povos africanos se destacaram por suas riquezas em outros momentos. Um exemplo de um povo que se destacou foi o império construído por Mansa Musa. Vai ter na prova uma pergunta sobre Mansa Musa, tá? Por que ele ficou conhecido? Por que o seu império ficou conhecido? Ficou conhecido como o homem mais rico da história. Por quê? Porque ele governou o Império Mali durante o século XIV e teve destaque graças às riquezas naturais de suas terras, tá? Aí, nós vamos falar aqui na página 12 e 13 dos Bantus e Yorubás, conhecendo a cultura africana. Aqui foi muito interessante porque a gente pôde perceber que entre os vários povos que existem no continente africano, os Bantus e Yorubás são aqueles que mais influenciaram a cultura brasileira. Por isso que eles ganharam destaque aqui no livro, tá? Então, os Bantus e os Yorubás, eles têm uma coisa em comum. Todos os dois foram trazidos para o Brasil de maneira forçada, tá? Então, gente, naquela época, todo o transporte de negros para o Brasil era forçadamente. Eles não foram convidados a vir para o Brasil, e sim, eles foram obrigados. No videozinho que eu disponibilizei na prova, vocês vão ver um pouquinho dessa viagem, como era. E eu já falei também aqui outras vezes, só para mim não me alongar muito, tá? Quais então são as características dos Bantus? Eles dominavam técnicas de agricultura e criação de animais, sabiam manipular o ferro, produzindo ferramentas, utensílios e armas, predominando assim os demais povos. Quais são as características então dos Yorubás? Eles contribuíram para a forma da nossa cultura, principalmente na religiosidade afro-brasileira, candomblé, culto aos ancestrais e orixás. Então, os Bantus, eles dominaram porque eles conheciam técnicas de agricultura, criação de animais e dominavam ali a técnica de utilizar o ferro.
Já os iorubás contribuíram mais na questão da religiosidade, né? No caso aqui, o candomblé, que era um culto aos orixás. Na página 14, fala um pouquinho das diferenças das crianças iorubás com as crianças brasileiras, né? As crianças iorubás, por exemplo, elas quando nascem são colocadas junto da mãe para que possam ficar ali e se desenvolver. Aos 4 anos eles já podem começar a ajudar em algum trabalho lá no grupo, né? Onde eles vivem. As tarefas, os jogos e brincadeiras são realizados depois das tarefas que eles fazem, e isso geralmente acontece na parte da noite. E eles também são incentivados desde muito cedo a participar de apresentações, dos cultos religiosos, para apresentar para o seu grupo, tá? Uma outra diferença é que nós brasileiros costumamos escolher os nomes dos nossos filhos antes das crianças nascerem, né? E lá não. Lá eles vão observar todos os elementos que aconteceu no dia que o bebê nasceu, né? Se foi no rio, se foi a caminho do lugar, se foi em casa, se estava chovendo. Então, tudo isso vai servir de influência para escolher o nome do bebê, tá? Muito interessante essa parte. A invasão europeia, como eu já dei um spoiler no comecinho do vídeo, falando que o continente africano ele foi dividido em 54 países, de acordo com os interesses dos europeus, tá? Essa convivência ela não se deu de forma pacífica, era o neocolonialismo ou colonialismo do século XIX, impondo aos africanos o modo de ser, agir e enxergar a vida como os europeus, ou seja, tentaram manipular os africanos de todas as formas, tentando impor culturas vindas do país dos europeus e tentando anular ali a questão da cultura africana, tá? Dessa forma, apesar das centenas de grupos étnicos diferentes, o continente está dividido em 54 países e o convívio dentro de cada um deles nem sempre é pacífico, ou seja, nem sempre é harmonioso, nem sempre é de paz. E aqui, para finalizar, a gente vê a África atual. Quais são os desafios do século XXI? Né? A gente vê primeiro que é a questão dos refugiados, né? Que a gente tem que dar uma atenção especial ao refugiado africano, né? Porque em razão de alguns conflitos locais, várias pessoas solicitam a ajuda de entidades internacionais para fugir da guerra. Outras razões que levam às intervenções internacionais humanitárias são as mudanças no clima e a seca, ou seja, além deles fugirem por causa da guerra, também fogem por causa das condições climáticas, não tem mais condições de viver ali devido à seca, devido à falta de água, né? Nesses casos, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e outras instituições públicas e privadas de todo o mundo promovem intervenções para fornecer água, comida, abrigo, acampamento médico, psicológico e educacional, até que as pessoas consigam se estabelecer com segurança, tá? A principal questão sobre a migração no continente africano é que as movimentações ocorrem dentro do continente, ou seja, eles fazem aquela migração que a gente viu lá em geografia, a chamada migração interna, tá bom? E o maior desafio do continente africano, e não só do continente africano, mas do mundo inteiro, são a redução das desigualdades, a promoção da paz, a oferta da saúde e educação de qualidade e a eliminação da fome e da sede. Isso não é só um desafio para o continente africano, mas é para o nosso mundo, é o desafio do nosso século, tá bom? Então, com isso aqui, eu fiz um breve resumo do capítulo 5, não é muita coisa, tá tranquilo, deixei um videozinho na prova, espero que vocês gostem, assistam quantas vezes forem necessário, faça a prova com atenção, leia e releia várias vezes se for preciso, tá bom? Um beijo e boa prova!